Tão intelectual quanto popular, Hélio Siqueira evidencia nessa edição sua inventividade nas artes plásticas. Arte que ele começou a praticar no seminário com os padres franciscanos capuchinhos. Hélio se define como expressionista e planeja dar um movimento novo para suas obras. Do colorido vibrante, quer experimentar cores mais opacas e até retomar as exposições. Nesse bloco nós vamos mostrar o Hélio Siqueira, ou melhor, o artista plástico Hélio Siqueira. Nós vamos falar sobre artes plásticas, sobre a produção do Hélio e queremos saber como foi que tudo isso começou, Hélio. Foi no seminário também, que parece que o seminário foi a sua base para a formação artística? Olha, o seminário, eu tenho assim um agradecimento diário de eu ter encontrado o seminário, né? Porque foi lá que, daquele caipira da roça, etc, que as coisas começaram a desabrochar, né? E o seminário, além da vida, digamos, comunitária e artística, porque o seminário levava shows para dentro do seminário, olha como é que as coisas eram, né? Por exemplo, vou citar uma coisa que me lembrei agora, nunca lembro de ter falado. Nós assistimos As Mãos de Eurídice, que era de um grande escritor brasileiro, com um ator brasileiro importante também, não me lembro o nome agora, que saiu pelo Brasil apresentando As Mãos de Eurídice e falava no Azul de Portinari. A peça quase que baseava nessa história do Azul de Portinari. Uma cantora de Pouso Alegre, por exemplo, Pouso Alegre teve o conservatório, uma cantora lírica foi cantar para nós. Isso nós tínhamos 10, 11 anos mais ou menos. Como esquecer uma coisa dessa? Quer dizer que os capuchinhos, os padres, eram super intelectuais. Então eles se preocupavam com esse lado da informação. Além do cinema, que o cinema liberava para filmes importantes, históricos, os 10 Mandamentos e tudo mais, liberava para que o seminário levasse os meninos. Então, era um jeito de participar da cultura, né? Então, para nós era um espetáculo, era muito bom o aprendizado. Você tem essa formação, como você disse aí, os capuchinhos eram intelectuais. A sua arte, ela é intelectual? Eu acho que é extremamente intelectual. Embora a cerâmica ela possa parecer que é uma coisa popular, e ela também é inspirada na arte popular, né? Somente no Vale do Jequitinhonha, né, que tem artistas fantásticas como a Dona Isabel, que fazia aquelas bonecas maravilhosas, os grandes colecionadores brasileiros têm as bonecas da Dona Isabel, né? Então é inspirada tanto na arte popular como nessa arte pré-histórica, digamos, que eu também me inspiro, e em coisas que eu invento, em santos que às vezes não têm, digamos, as atribuições que a igreja deu para eles, são coisas que eu inventei para que fizesse parte da figura, né? E segundo alguém me disse, que meus santos não são tão simpáticos e nem são feitos para ser, né? Porque eu acho que a figura tem que ter bastante expressão, né? Dentro do estado de espírito que você está fazendo na hora, e que um santo piegas, eu acho que qualquer outra pessoa pode fazer, se ela não tem uma formação adequada para isso, né? E eu nem quero. Eu quero que o santo tenha a expressão e tenha o sofrimento, no caso de São Sebastião, que eu sempre sou um fã, um devoto de São Sebastião, mas meus São Sebastião são bem diferentes do São Sebastião de outras pessoas. Estamos vendo aqui deles, né? Estamos vendo um. É uma pintura. Você vê as cores, as pinceladas são soltas, né? Ela só insinua que existe aí uma figura, né? Com perizônio, que chama essa roupa, né? Que era o Cristo tem esse pano que tampa, né? A parte sexual, e era uma figura nua, né? Que ele foi flechado pelos colegas dele era um centurião romano, né? E os colegas descobriram que ele era cristão e resolveram matá-lo. Por exemplo, aqui não tem a flecha, né? Não, aí eu não coloquei a flecha. E eu sempre gosto de colocar, sabe? Porque, por incrível que pareça, se você olhar aqui assim, com detalhe, tem corações, né? Os corações vermelhos lá na árvore, parecem as maçãs também. Sim. Então eu sempre trabalho com essa dualidade. A coisa não é definitiva, ela pode ser, né? Conforme o espectador olha, ele vai perceber, inclusive ele percebe coisas que às vezes eu que fiz não vi. Acontece, e eu gosto muito disso. Você gosta muito de São Sebastião também. Você é devoto desse santo? Sou devoto de São Sebastião, devoto porque desde uma herança do meu avô, nessa história de devoção, São Sebastião era o protetor das
fazenda dos animais, das pestes, etc. E meu avô fez, em 1958, uma festa. Ele foi o festeiro de São Sebastião, numa igrejinha que tinha do lado da fazenda. E como eu estava te dizendo anteriormente, eu tenho a toalha que foi bordada naquela época pela melhor bordadeira de ouro fino. A minha avó, que guardou isso a vida inteira, de puro linho, falou, não, eu vou deixar isso com você, que eu sei que você vai cuidar. Ela está aí. Está cuidada. Está cuidada. Como você define sua arte, Hélio? A sua pintura? Olha, eu sempre acho que tem esse lado expressionista. Eu não sou um cara, assim, digamos, passional, contemplativo. Eu coloco a emoção acima de tudo, né, em tudo que eu faço. Então, o expressionismo, digamos que ele distorce um pouco a imagem para alcançar mais expressão, né? Então, o olho, por exemplo, às vezes se é um olho normal, ele é um olho arregalado, tem sempre uma pincelada de contorno em volta daquele olho, né? Se for ver uma árvore, por exemplo, é apenas um risco, é um traço que está em cima de um azul, simula que seja um galho. Então, é mais ou menos assim. Deixa um pouco do fundo também, você está vendo? O fundo desse material aqui era cinza, acinzentado. Então, eu não cubro tudo. Eu gosto de deixar a figura um pouco solta no espaço, digamos, para ter mais entrada de luz nessa parte da composição. Trabalha com muita textura, não é, Hélio? Trabalha com muita textura e não é uma textura que você alcança de primeira mão. A tela geralmente vem lisa mesmo. Pode o artista querer um pano mais grosso, né? Mas no meu caso é uma tela um pouco mais lisa, né? E é onde eu trabalho muitas camadas de cor, muitas mesmo, até criar uma textura, uma coisa que está mais perto, uma coisa que está mais longe, né? Algumas cores entranhadas no meio de outras, porque conforme a cor que você coloca por baixo do verde, por exemplo, você coloca um vermelho, sobressai o fundo e sobressai o que está na frente, digamos. Eu sempre trabalho com essas questões. Isso tudo eu aprendi com meus mestres, porque os mestres, a gente não sabia fazer igual eles, porque eles eram bons demais. Ado Malagoli, por exemplo, é um pintor do Rio Grande do Sul. Ele foi contemporâneo do Portinari, na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro. Então o Ado sempre trabalhou com texturas. Ele passava isso tudo para a gente nas aulas, mas nós, como muito crus ainda, entendíamos o que ele estava falando, ainda não sabia fazer. Mas aqueles conceitos vão ficando na sua cabeça. O que a Yara Tupinambá me disse, o que a Milka de Castro me disse, o que a Ado Malagoli me disse e outros tantos, você faz vou chamar aqui, não sei se é a palavra certa, um dicionário de coisas interessantes, que depois você juntando tudo e vendo o que é mesmo a sua questão, você vai juntar isso para fazer uma coisa sua. Criar o seu conceito, a sua identidade. Criar a sua identidade, através das pinceladas, através das cores que vai colocando uma por cima da outra. Uma funciona como fundo, mas aquele fundo é importantíssimo para sobressair a cor que está na frente. Então tudo isso eles nos ensinavam com a maior disposição, com o maior encantamento, fazendo com que eu não sei fazer isso, mas eu vou tentar fazer, né? São professores maravilhosos essa geração 80, né? Eram grandes mestres brasileiros que, através do Festival de Inverno organizado pela UFMG, né? A gente passava lá um mês em Ouro Preto, você sabe o tanto que é agradável, né? Passava lá um mês de julho inteirinho, não só no convívio com eles e no convívio da sala de aula, mas principalmente no convívio com o artista do Brasil inteiro e alguns do exterior, onde você trocava conceitos e você acompanha o trabalho deles até hoje, respeita o que eles estão fazendo, e essa troca, né, que era importantíssima e estimulava a gente. Hélio, essa estética do expressionismo é buscar de dentro para fora, né? Sim. Extrair a sua emoção. A sua emoção. O seu interior. Sim. É colorido. Colorido. Segundo você disse. Eu vejo cores na sua obra. Eu acho bacana, porque nem sempre eu uso tantas cores, né? Eu estou com vontade de passar por uma fase agora que eu usar, não sei se vou conseguir, mas eu vou usar muito preto, vou usar marrom, estou querendo. Vamos ver se eu consigo. Essa é uma vontade ou está pensando, está fabricando um jeito diferente de atuar? Estou fabricando um jeito diferente
que é aquela história do inquieto sempre, né? De querer fazer diferente. Tem artista que pintou só com preto e que é maravilhoso, né? Tem artista que pintou com 2 cores, mas são 2 cores passadas sobre a tela muitas e muitas e muitas vezes, que tanto assim que você consegue perceber o distanciamento horizontal da pintura, mas ele não é um preto para baixo, um branco para cima. Uma cor casa com a outra e dá essa ideia do distanciamento, da meditação. A gente até senta da frente do quadro, conforme a sua evolução de espírito, conforme a sua sensibilidade, conforme o seu olhar, e vai percebendo que aquela pintura ela vai ganhando volume assim, de uma forma artística, que não tem jeito de botar preto, preto, branco, branco. Ali tem nuances que você percebe. Isso é muito bonito. Para chegar até esse ponto aí, dessa contemplação estética e inclusive dessa produção que seja obra de arte, a pessoa tem que passar por muitas experiências? Muitas experiências, muitas vivências e muito trabalho. Não tem isso de que o espírito desceu sobre mim na hora que eu estou trabalhando, não. O Picasso parece que disse uma frase, eu não tenho muita certeza, mas que é 99, a criação, é 99 de suor e 1 de inspiração. Quer dizer que você vê o volume de trabalho que tem que existir para que você consiga aquilo que você imaginou. Não é fácil, não é fácil. E não tem jeito de outro fazer para você. Você que tem que fazer. Quer dizer, à medida que você vai amadurecendo, geralmente numa escola de arte começava lá com os desenhos da natureza morta em cima da mesa, uma laranja, uma fruta, uma jarra, etc. Aquilo pode evoluir de tal maneira que pode chegar num ponto onde tem 2 cores, né? Que já é num grau de evolução enormemente grande, né? E como que a gente identifica uma boa obra de arte? Tem uns critérios? Olha, ali eu acho que é uma história bem complicada, porque não é uma banana na feira que você aperta e fala, essa aqui está madura, o tomate está muito bom, está firme, etc, etc. Você tem que ter muita vivência. E nisso eu dou um valor enorme, Vacira, porque a obra de arte, ela não tem que ter o crítico escrever sobre esse quadro para que você entenda ele. O ideal seria que você vendo o quadro, você já compreendesse o que está nele. Quer dizer, ela não precisa do suporte do crítico para ela entender, para ele entender, o cara sensível entender que essa obra de arte ou que uma outra tenha realmente valor artístico. É bastante complicado, você precisa de muita vivência para saber isso. E outra coisa, diferenciar, por mais um artista seja parente do outro no sentido de que ele é da mesma família, ele é dessa facção, a pincelada de um nunca vai ser igual ao do outro. Por isso que você identifica, esse aqui é Babinski, esse aqui é Dante Velloni, que é um artista importante de Ribeirão Preto, esse aqui é Elvio Fantato. Embora às vezes ele tenha inspirado num artista que ele gostava, a pincelada já vai ser a mesma, não vai ser a mesma. O Van Gogh, por exemplo, morou muito tempo junto com o Gauguin, né? Até tem a história dos girassóis que é maravilhosa. Você conhece essa história, que é um espetáculo. Ele faz os girassóis como um ato de amor, de afeto, de recepção, para receber o Van Gogh, que estava perdidinho naquela época, né? Os dois, o Van Gogh sempre quis criar uma associação onde todos pudessem trabalhar junto, é um idealista, né? E ele recebe o Gauguin com os girassóis que ele pintou no extremo da emoção para receber o amigo. Quer dizer, tem coisa mais linda na história da arte do que uma coisa dessa, né? Você gosta do Van Gogh? Adoro Van Gogh. Adoro Van Gogh para emoção. Adoro Van Gogh e adoro mais ainda o Theo, que é o irmão dele, que viu aquele moço solitário, batendo a cabeça, descabeçado, né? Tentando as coisas de todas as maneiras, com todo mundo contra, dizendo que aquilo que ele estava fazendo era muito mal feito, porque se você pensar para esse lado, existia a história da perfeição, né? Na arte, principalmente naquela época. E ele não.
ele pega o gesto, a pincelada solta, o tubo de tinta riscando a tela. Quer dizer que é um cara abusado, ousado, né? E com o irmão ali valorizando o tempo todo. Eu preciso de tinta branca, eu preciso de tinta azul, eu preciso de tinta vermelha. Quer dizer que o irmão abastecendo toda aquela criatividade dele atrás disso. Maravilhosa. Tanto assim que os dois estão enterrados um do lado do outro, em Ouro-sur-Rais, eu não sei pronunciar o nome da cidade direito. Os dois estão enterrados juntinhos numa terra rasa, apenas com uma folhagem cobrindo em cima. Quer dizer que é lindo demais. Né? É lindo demais. Cartas, até no livro, né, mostra toda essa fraternidade e esse apoio. Exatamente, essa afinidade. O Theo era um menino novinho, né, da ideia em relação à idade do Van Gogh. Né? Ele deixou, às vezes, segundo a esposa dele depois relata, que ele deixou, às vezes, de suprir a família com coisas básicas para não deixar o irmão sem. Isso na história da arte não tem coisa mais bonita que isso, não. Não tem. Ele fez isso. Você citou aí também o Babinski, seu amigo, né? Meu amigo, foi amigo da Universidade Federal de Uberlândia. O Babinski, quando chegou em Uberlândia, ele é um polonês que chegou no Brasil, já era admirado, já chegou consagrado, digamos, fazia gravura e aquarela, não tem aquarelista brasileiro melhor do que Babinski. Né? A própria Fundação Cultural de Uberaba, quando ele fez exposição aqui, tinha uma aquarela belíssima do Babinski. Essa aquarela, infelizmente, tomou um rumo que não precisava ter tomado, né? Se tivesse uma guarda séria sobre isso. Muitos quadros desapareceram, mas o do Babinski não podia ter desaparecido. O Babinski deu aula na Universidade de Uberlândia, nós fomos colegas, e agora, como a esposa dele é do Nordeste, ele mudou para lá e está tendo uma vida, com 90 anos agora, foi comemorado, deslumbrante, né? E da ideia que a própria televisão do espaço, do lugar, lá da região, pegou e transformou esses 90 anos do Babinski numa coisa que eu tenho certeza que aqui no Triângulo Mineiro ele não teria conseguido. Depois eu vou te mandar o vídeo porque vale a pena. É um cara feliz, com essa idade, criativo, entendeu? Está no lugar certo e lotado de paz. E com os costumes da região, que também é muito bonito, né? E assimilar o costume da... Lá as pessoas visitam as outras com muita facilidade, não tem essa história de violência, não tem nada disso. Depois você vai ver no vídeo que beleza. Quais os amigos que você tem reunido aí nessa sua caminhada da arte, especialmente das artes plásticas? Olha, os que eu não perdi o contato até hoje foi a Del Solk, é uma ceramista de Palhano, Brumadinho, perto de Brumadinho, e a outra é Erli Fantini. São as duas professoras, que foram minhas professoras, mas elas conviveram com a Toshiko. A Toshiko era uma japonesa que, para esconder de qualquer coisa política que existiu no país dela, ela foi parar lá nesse mundaréu, nesse fundo de mundo, com a fazenda Palhano, nesse lugar. E ela, humildemente, ensinou todas as técnicas japonesas de cerâmica para as duas alunas que hoje são as grandes mestras mineiras de todos os ceramistas. E a gente tem tido esse contato constantemente. Você conviveu também com o goiano Antônio Poteiro? O Antônio Poteiro teve em Uberaba várias vezes. E o Antônio Poteiro foi trazido em Uberaba por Luz Almeida Andrade, que fazia um trabalho maravilhoso na cidade, né? E que eram os congressos. Além dela dar aula no ateliê, no Barracão de Barro, ela, Leopoldino de Oliveira 115, tem até um poema que eu fiz uma mas não lembro, fiz sobre a Lusa, né? Ela dava aula e ela reunia aqui em Uberaba o Brasil inteiro, nos congressos de cerâmica que ela fazia. E num dos congressos ela trouxe Antônio Poteiro, que era um grande mestre, um cara muito simples, né? E que expunha na feira de Goiânia, porque ele era poteiro mesmo, depois... Poteiro de pote, né? Poteiro de pote. Através da visão do Ciron Franco, né? Que é o outro grande artista goiano, brasileiro, através da visão do Ciron Franco, que ele foi transformado em pintor e começou a delirar, digamos, eu falo delirar porque é quando a pessoa solta a imaginação na cerâmica dele. Ele esteve em Uberaba e ele me disse aonde que eu deveria construir o forno aqui em casa, né? Me deu muitos conceitos sobre o barro, porque o barro dele, as cerâmicas eram enormes, eram feitas geralmente em 3 partes. E pesadíssimas.
Então ele precisava de 6 meses para secar as peças, né? Ficava as peças, e como as peças eram muito pesadas, eu acho muito bom contar essa história. Ele fazia as peças dentro do forno para ele poder, as peças secavam lá e quando elas estavam secas, botava o fogo. Porque não tinha que transportar. Não tinha que transportar. Isso mesmo, eu acho bom demais, né? Que ideia boa. Você não precisa carregar a peça, era feita dentro do forno já de uma vez. E ele teve uma sala especial na Bienal de São Paulo, não me lembro qual delas, que era assim de você ver a sala de joelho, porque carregava toda essa parte da arte popular, né? Então você chegava naquela sala, ele não tinha muito salameleque com essa história de pintar o barro de outra cor, de dar acabamento, de não sei o que, O barro dele era tosco mesmo, assim como a experiência de fazer pote dele e tudo mais. Quer dizer, uma pessoa muito simples, que tudo que fazia, digamos que era público, porque ele queria te ensinar, sabia que você estava interessado em aprender. Então, são os artistas. Os artistas são assim. As suas obras da pintura, Hélio, elas têm tamanhos diferentes. Tem algum tamanho que é mais específico que você pinta mais? Olha, eu gosto geralmente dos grandes formatos, são grandes desafios. Os trabalhos maiores que eu já fiz, ele fica na casa do 1,70 m por 2 metros. Agora, eu já como aquela história que nós já contamos no fundo, é complicado a história do braço, né? Do movimento. Do movimento, você trabalhar numa dimensão dessa, com muitas camadas, etc. Sempre tem lá uma dorzinha aqui. Que limita. Ali, que limita. Mas ainda tenho muita tela aí preparada, espero concluí-las. E tem muita tinta também. E aqui no ateliê, a gente tem, dá para ver aqui, inclusive vocês acompanhar aqui pelo cenário, a quantidade de peças que tem. Sim. Quantas mais ou menos você tem de todas exposta? As épocas, Marcília, eu não contei, para te falar a verdade, mas tem peças de todas as épocas. Tem um quadro mais antigo, um quadro mais de agora, né? Tipo esse grandão que eu mostro, tá? De agora. Tem aquele ali que é o Mada. Vocês colocaram lá junto com os desenhos. Do nosso acervo. Né? Sim. Acervo público. Faz parte, porque imagina uma cidade que não tem um acervo, ela não tem a referência dos artistas que passaram por ela. Será que se hoje eu perguntar em Uberaba quem foi Dona Elizabeth von Winkel, uma holandesa que morou aqui, maravilhosa, que fez a escola ela não gostava que chamava bordado. Ela tinha um pequeno preconceito quanto a essa história que está caindo de moda, né? Tem bordadeiras no Brasil fantásticas, maravilhosas. Está na moda. Está na moda. O crochê, o bordado, esses trabalhos manuais, conforme o pensamento da pessoa que está fazendo, ou do artista que está fazendo, ele pode se transformar. Ele é linguagem também. Ele é uma maneira de fazer coisas diferente das pessoas se expressarem. Ela não conforme só fazer uma toalhinha de mesa. Ela quer fazer mais coisa. Isso tem surgido muito. Tem uma, inclusive, que eu não sei se você viu, ela cobre troncos de árvore. Ela faz o bordado no formato das árvores. E fica coisas maravilhosas, né? E eu acho isso bonito. Bonito. E você sabe quantas exposições você já participou, Hélio? Não sei. Não? Eu muitas, sei, né? Muitas. Eu não sei como é que eu tinha tempo de fazer tudo isso. Grandes exposições que eu fiz, eu não fui. Por exemplo, a de Porto Alegre, só desenhos a bico de pena. Essa exposição, infelizmente, eu não fui. Porque era coisa demais. Às vezes eu fazia uma exposição que caminhava. Naquela época tinha muita essa possibilidade. O Itaú, por exemplo, tinha as galerias Itaú. Você pleiteava a Galeria Itaú de Ribeirão Preto, mas ela podia ir para Goiânia, que tinha também. Ela podia ir para Vitória, que tinha também. E às vezes você não dava conta de acompanhar todas as exposições. Principalmente que eu dava aula, né? Muitas aulas, dava aula em Uberlândia, às vezes não tinha tempo de sair daqui para ir. Uma pena. E qual que mais se destacou? Eu estou aqui com alguns livros seus, nós vamos falar sobre eles. Aqui tem algumas, relato, né? Algumas exposições. Sim. Tem alguma que te envolveu mais? Olha, a que mais me envolveu recentemente, que eu achei que valia a pena ter feito, é esse primeiro que você está na mão, esse catálogo. Ah, uma questão de fé. Uma questão de fé. É um curador mineiro, né, que novo, não é daquela geração mais minha, já é muito mais novo do que eu, viu que o trabalho tinha expressão e falou, não, você merece uma... Quando nós fomos pedir espaço para ele, ia ser uma exposição minha e do Paulo.
né? Lá no Centro Cultural da UFMG, que estava retomando, porque o Centro Cultural já teve momentos, você sabe que depende, né, de quem está na frente das coisas, para que as coisas caminhem. Se tem um cara desanimado, ele não faz nada, fica aquele espaço lá ocioso, etc, etc. Mas se o cara é bom e tem credibilidade, ele faz até com o dinheiro dele, porque é o idealista, né? Ele independe que a verba não saiu, porque eu quero ir em Uberaba lá visitar os meninos, que chama de menino, nós, quero ir em Uberaba visitar os meninos e vem por conta própria, né? Porque o cara acredita. Então, como eu acreditei demais nessa exposição, chega lá a galeria toda reformulada, pintada direitinho, com as obras, veio, escolheu tudo, isso vai aqui, isso vai ali, isso vai não sei aonde, e essa foi a que deu mais prazer. Fora esse texto que eu acho bonito, né? Porque uma questão de fé. É uma questão de fé porque você acredita naquilo que você faz, se tem gente olhando, se tem gente valorizando, se tem gente desprezando, sei lá o quê, não, você acredita piamente naquilo que você faz. Eu acho que é uma questão de fé mesmo, né? Então, para mim, não tinha nome melhor para dar nessa exposição do que isso daí. Além da parte religiosa que tem, né? Tem da parte, tem um pouco assim, erótica também, as peças não são todas santas não. Tem umas coisas eróticas também. Foi em 2016, né? 2016, pois é, o tempo voa, né? O tempo voa. E tem um aqui, que é a Arte para Todos os Santos. A Arte para Todos os Santos, são os oratórios, né? Tem alguns ali do lado de fora ainda que sobraram da exposição. E queimado também no forno Anagama da Adel, lá em Palhano, vizinha da Toshiko, onde era a fazenda, onde a Toshiko morava. Elas compraram o terreno por ali, e tanto Cunha, como em São Paulo, como Palhano, em Minas Gerais, vale a pena visitar, é pertinho do Inhotim, vale a pena visitar, tem o ateliê delas, que é onde a gente passa alguma temporada de vez em quando. E elas me convidam direto para trabalhar com ela, mas é difícil. Já tem muito a gente trabalho amarrado, aqui, né? E o ideal de fazer peça grande seria interessante mesmo fazer lá, porque já queimaria lá de uma vez, são fornos enormes, e ficaria fácil de trazer pronta, né? Você criou uma coleção, se não me engano, chama Todos os Santos, que até foi adquirida em Uberlândia. Todos os Santos. Não, o nome certo seria ex-votos. São aquelas caras que eram, no passado eram feitas de madeira, que a pessoa, por exemplo, conseguia um milagre de um determinado santo que ela pediu, né? E que nas igrejas tinha a sala dos milagres. E ela dava aquele ex-voto que a gente fala, que às vezes era uma cabecinha esculpida de madeira, desse artista que nós já falamos também. Um artista tosco lá do mato, que conseguiu fazer aquilo com muita sensibilidade, e essa pessoa dava isso em troca daquele milagre que ela tinha conseguido. Então essa coleção de Uberlândia chama ex-votos, né? Cabeças votivas. Cabeças votivas. Porque hoje tem uma tendência assim de que parece que as pessoas são intolerantes, né? Então nós chegamos à conclusão que cabeças votivas, né? Cabeças de votos, fosse mais interessante que ex-voto. Ex-voto liga direto à igreja, né? A igreja católica, e cabeças votivas é um tema mais aberto, que tanto um quanto o outro pode contemplar sem esses preconceitos. E falando aí de Uberlândia, Hélio, que é uma cidade também que você circula ativamente em termos culturais, você tem um espaço lá, né? Tem um espaço permanente. Permanente. É o Museu Mezanino do Mercado. São, acho que 8 esculturas. Que foi inaugurado no segundo semestre de 2021. No primeiro dia, no dia 1º de outubro, no dia do meu aniversário. Foi uma homenagem que eles resolveram me fazer. Olha que presentão, hein? Foi muito bom. A mãe de um aluno desse, eu tenho 2 alunos, eu tenho muitos alunos que são espetaculares, mas os 2 que no momento eu vou falar é o Paulo e o Alexandre França. Na Câmara você tem obra trabalho dele, né? Então, os 2, neste momento, estão ocupando, são mais ou menos da mesma idade, estão ocupando o mesmo espaço. O Alexandre cuidando da parte cultural de Uberlândia e o Paulo cuidando uma grande coincidência, e o Paulo cuidando da parte cultural de Uberaba, né? E esse pessoal, com uma equipe bacana, com uma equipe, assim, digamos, idealista também, eles fazem, se for possível... Faz barulho. Faz miséria, porque eles me acompanharam, me ajudaram desde
uns 30 e poucos anos. Há quanto tempo que você não faz uma exposição em Uberaba? Porque agora tem uma, novembro e dezembro. Faz muito tempo que eu não faço exposição em Uberaba, igual eu te falei. Depois que eu fiz essa exposição no Centro Cultural da FMG, com todo o aparato, né? Uma página inteira no estado de Minas, isso a gente gosta demais, do melhor crítico que Minas Gerais tem, Evaldo Sebastião, um cara que sabe falar das coisas, sabe costurar uma coisa com a outra, levantar a história da arte através daquilo dali, né? Então eu falei, eu não vou mexer com exposição mais não. Se for uma coisa muito simplesinha, eu não vou mexer com isso não, porque dá um trabalhão deslocar essas obras, embalar isso para levar. E é uma coisa, é um desconforme, é um caminhão de trem, né? Foi quando surgiu uma oportunidade bacana, eu vou fazer. Como o Cássio me pediu, eu achei assim, também Uberaba não estava ninguém pedindo mais não, sabe? Acho que surgiram outros e eu estava fazendo outras coisas. Aí, como resolveram me prestigiar, eu aceito sim, né? Vai ser uma exposição que eu gostaria que as pessoas visitassem. Tem trabalho assim que eu fiz em sala de aula para ensinar os alunos como trabalhar com pastel, por exemplo, um deles, ensinando os alunos, todo mundo com muita dificuldade com a história do pastel seco. Pastel na sala de aula, você falava, hoje eu vou ensinar pastel. O senhor vai fritar para dar para nós de comer? Tem isso também. Falei, não, meus filhos, tem pastel seco, que é um material para trabalhar, tem guache, que é uma tinta que seca com facilidade, tem pastel oleoso, que é a base de óleo, então tem um mundo de tipo, mas não tem de comer. E lá na exposição vai ter um. Eu fiz na sala de aula, sentei todo mundo assim, colocamos lá a montagem do que seria o tema da aula, e aí, depois que todo mundo viu mais ou menos eu fazendo o que era, os alunos começaram a fazer o deles. Eu acho que o professor, ele tem, também, porque você já me perguntou por que eu tenho esse mundo de formação, eu morria de vergonha se um aluno meu perguntasse alguma coisa e eu não soubesse responder. Porque ao mesmo tempo que você tem um povo assim na sala de aula passivo, que está pouco se interessando por algumas coisas, você tem uns que são interessadíssimos. Então esses meninos não vão esquecer disso nunca mais, assim como eu não esqueci dos meus mestres que tentaram me ensinar alguma coisa, né? Hoje a pessoa, não sei a vacila como acontece com você, ela acha assim, como esse menino do quadro que eu te falei, ele acha que não tem mestre, que não tem livro, que não tem fonte de informação para ele fazer uma coisa estudada, né? Com afinco, com interesse, como que eu faço um quadro na vida e quero vender? Não, eu tenho que aprender primeiro, não. Mexer com tinta a óleo é complicadíssimo, né? Então ele tem que aprender primeiro, devagarzinho. É igual o pianista, não dá um concerto. Primeiro dia de aula, ele não sabe nem mexer com o teclado, né? Não sei se o meu comentário, assim, minha comparação é infeliz, mas de todo jeito, nas artes plásticas é a mesma coisa, você tem que aprender para poder saber fazer. E para depois, no caso, os artistas pararem de chorar e ensinar para os outros como é que faz também, né? Tem a história da Madonna, né? É, a história da Madonna, né? O aluno chega na minha exposição, me pergunta, e essa figura aqui, que figura é? Eu falo, é a Madonna, é uma Madonna. Ele falou, nossa, não parece de jeito nenhum. Mas a referência que ele tem é a Madonna cantora. E eu jamais tinha imaginado que pudesse haver uma pergunta dessa. Eu acho divertidíssima, né? Morri de rir, conto essa história para os outros, acho super engraçado. Tem disso.